Boa noite, Relive. Você está bem na presença de Jesus? Amém? Você pode abrir sua Bíblia junto comigo nessa noite, nesse lugar. Quero ler um texto em Lucas 6, 45. Lucas 6, 45. Você pode ir abrindo aí. Você está feliz na casa de Deus? Amém? Amém. Massa. Essa galera do fundo, se puder chegar mais para frente, por favor, vai ser legal. Vai ser massa. A gente está mais próximo aqui, por gentileza. Beleza? Espero que vocês atendam o meu pedido aí, por favor. Fiquem mais perto aqui, por gentileza. Quem viu que saiu uma nova música essa semana do Dizegen? Quantos viram? Você viu, irmão? Se você não viu, quero que você veja agora Santa Compaixão. Vamos lá. Vai abrir na Bíblia aí. Vamos adiantando. É isso aí. Santa Compaixão do Nick. Vamos embora. Saiu no canal da Comunidade das Nações. Nossa segunda canção. Santa Compaixão. Aí, muito bom. Mesmo cara. Incrível, né? Esse tempo que a gente está vivendo, como igreja, como juventude. E é só mais um trabalho, irmãos. Para você que não sabe, esse é o terceiro projeto da nossa juventude. E virão outros. Amém por isso? Amém? Então abra sua Bíblia, Lucas 6, eu quero ler o versículo 45. Apenas o versículo 45. Lucas 6, 45. Diz assim a palavra do Senhor: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você pode repetir isso? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Pode ser melhor, porque isso é um culto de jovens. Então vamos lá. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você pode orar comigo? Fecha seus olhos. Senhor, essa é a sua palavra, a sua boa palavra, a sua verdadeira palavra. Jesus, nessa noite, fale aos nossos corações. Nos torne sensíveis ao seu falar. Nós queremos ser como aquele homem que edificou a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha, sobre aquele alicerce que é a tua boa palavra, Jesus.
Jesus, nós queremos viver para você, nós queremos amar o Senhor acima de todas as coisas. Nos capacite, nos ensine a cada dia viver o seu reino. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém por isso? Amém. Então vamos lá. Amigos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu preciso da sua atenção nesse momento, para que isso seja possível e eu cumpra a minha missão da noite. Amém? A primeira coisa que é importante para essa noite: todos nós sabemos que nós, enquanto seres humanos, nós somos um acúmulo de informações. Nós, como seres humanos, nós somos uma espécie de celeiro. Ao decorrer da nossa vida, nós armazenamos muitas informações e também armazenamos as nossas experiências. Dentro da psicologia, vai falar que existem 3 estágios. O primeiro estágio é quando a gente recebe informações da nossa infância. E os nossos pais, ou a pessoa que nos criou, ela vai nos dar característica, ela vai nos dar valores, ensinamentos. E isso vai determinar o começo da nossa vida e também alguns elementos que vão servir para uma vida toda. Também vai falar de um segundo estágio, é chamado até de sociedade secundária, aonde nós aprendemos já com um convívio social de pessoas fora do ambiente familiar. E esse segundo convívio são amigos, são familiares distantes, são outras pessoas que também a gente acaba aprendendo. Você pode ver, eu tenho uma filha de 4 anos e muita coisa que eu e minha esposa ensinava para ela nesse primeiro estágio, ela aprendia muito com o pai e a mãe, porque ela sempre tinha apenas eu e Débora como essa referência primária. Mas agora eu vejo que ela já está procurando, agora perto dos 4 anos, referências em outros lugares. Ela já está imitando outras coisas que ela vê na escola, enfim. Porque é comum essa absorção de informações, experiências e também você validar outras pessoas fora do seu ambiente familiar. E existe um terceiro estágio, que são, o mundo, né? Quando a gente descobre o universo, a gente é influenciado. É muito comum você ver um adolescente, um jovem, procurando referência em artistas da música, celebridades, hoje com a rede social, pessoas copiando, seja uma dança, seja uma fala, seja alguma característica de alguém fora do ambiente sociável dela e próximo. Porque nós somos uma grande esponja, nós somos esse celeiro, nós somos pessoas que armazenam informações. E sendo assim, se pudéssemos nos definir, nós somos um pouco de todas as informações que recolhemos, nós somos um pouco de todas as experiências que vivemos, e nós somos exatamente, olhe para cá, a pessoa que absorveu as informações desses estágios da vida. Tem pessoas que absorvem coisas boas e talvez elas vão ter mais coisas boas. Tem pessoas que absorvem mais coisas ruins, negativas, e talvez se torne uma pessoa assim. Porque a grande verdade da nossa vida é que nós somos frutos, celeiros de tudo que armazenamos durante a nossa vida. E o grande ponto da mensagem de hoje é o que nós carregamos dentro de nós. Todas essas experiências, palavras, ações, todos os acontecimentos que nós vivemos, eles formaram quem somos. E a grande pergunta: o que está dentro de nós, depois de tudo isso que passamos? O que está dentro de nós? Tem alguém que diz, e aí eu vou talvez levantar a bola aqui dos nossos irmãos coach, e é bem difícil fazer isso, então aproveite. Talvez eles estejam certos, eu vejo muitos coaches falando isso, que você vai ser revelado no seu pior momento e também no seu melhor momento. O melhor momento da sua vida vai revelar quem realmente você é, mas também o seu pior momento. Se eu pudesse colocar talvez $1 milhão na sua conta agora, se eu tivesse condições, talvez eu faria, para ver como você iria se comportar, como
você iria se comportar com muito dinheiro na sua conta, mas também como você se comportaria se você passasse por uma situação tão difícil a ponto de viver na miséria. Talvez a riqueza vai revelar o que está dentro de você, mas talvez a pobreza também pode demonstrar o que está dentro de você. A grande verdade da vida é que tudo que passamos, tudo que vivemos, vai demonstrar o que somos. E a grande moral da nossa vida, amigos, olhe para cá. A grande moral da nossa vida é que Deus vai usar todas as experiências, todos os fatos da nossa vida para definir quem você é. E se você não for alguém que entende isso, talvez você vai se perder nos seus próprios caminhos. Mas se você entender bem isso, você talvez pode chegar a se tornar aquilo que Deus planejou para você ser. Quantos estão comigo até agora? Pode dizer um amém, por favor? Não me deixe sozinho. A grande verdade é que nós fomos feitos por Deus para coisas boas. Tem alguém que acredita nisso? Tem alguém que acredita nisso? Nós fomos feitos para o melhor. Quantos acreditam nisso? Deus te fez para ser uma pessoa boa, sim ou não? Fala comigo. Deus te fez para ser próspero, sim ou não? Fala comigo. Deus te fez para ser alguém que vai revelar a sua melhor versão, sim ou não? Fala comigo, sim ou não? Deus te fez para o melhor. Eu não acredito que Deus te fez para a calamidade. A Bíblia diz que nem nós, nem a nossa descendência Deus fez para calamidade, para destruição. Deus te fez para você viver o melhor. Então olhe para alguém do seu lado e fala: meu amigo, meu brother, meu irmão, gente boa, Deus te fez para o melhor. Deus te fez para você viver o extraordinário. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Agora, meu amigo, nós fomos feitos para viver o melhor. Mas talvez alguns de nós estamos revelando algo que nós não fomos criados para revelar. Eu ouvi uma vez o pastor Cote falando uma coisa: você só pode derramar na vida do outro aquilo que tem dentro de você. Parece óbvio, mas não é. Esse copo de água, ele está numa embalagem de um copo de água, sim ou não? Sim ou não? Fala comigo. Ele foi feito para ter o quê? Água potável. Sim ou não? Sim ou não? Vem aqui, meu lindo, vem aqui. Você mesmo. Isso. Chegou a hora. Deus está te honrando nessa noite. É isso aí. Segura aí, segura aí, segura aí. Pode aplaudir ele direito, se você for aplaudir. É isso aí. Eu vou andar e ele vai esbarrar em mim. Ele vai esbarrar em mim. E eu vou estar com um copo de água na mão. Mas pode esbarrar de verdade, eu deixo. Pode ser? Você é um bom ator? Não. Nem eu. Então vai dar certo, eu acho que é a demonstração. Então vamos lá. Esse recipiente foi feito para água. Esse recipiente tem água. Logo, quando a vida acontecer algo na nossa vida, nós vamos derramar aquilo que o recipiente foi feito para ter. É isso. Agora, esse mesmo recipiente não foi feito para ter café. Essa não é uma embalagem de café. Esse café eu acho que é de quinta-feira que estava ali, brincadeira. Esse café é velho. Então, esse recipiente não é de café. Ele não foi feito para ter café. Só que a vida também pode nos revelar. O pessoal da limpeza me perdoa. Já estou pedindo perdão. Talvez a vida pode nos esbarrar. E nós vamos derramar. Ele está pedindo perdão por quê? Eu estou fazendo... Esse é o teu trabalho hoje. Nós vamos derramar coisas que nós não fomos feitos para ter dentro de nós. A pergunta parece óbvia. Quando a vida está esbarrando em você, você está derramando o quê? Você está derramando aquilo que você foi feito para derramar? Um copo de água derramando água potável? Ou você está derramando experiências erradas, traumas, palavras que não são para derramar? Não é para você derramar.
Talvez a sua vida tenha tudo para ser uma vida direcionada por Deus, aonde Deus te fez para ter uma vida incrível, boa, uma vida abundante. Mas talvez nessa noite você está escolhendo derramar aquilo que você não foi chamado para derramar. Eu quero ser bíblico com você. Então vamos lá. Eu quero ser bíblico. A Bíblia diz sobre um homem chamado Abraão. E você sabe, Adão e Eva pecaram. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala comigo. E sabe quando eles pecaram, o que Adão fez? Adão falou: Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ele foi criado para assumir uma posição. Olhe para cá, jovem. Homens, por favor, está na sua hora. Você foi criado para assumir uma posição. Você foi criado, deixa eu corrigir aqui. Você foi criado para assumir uma posição. Você foi criado para ser um homem biologicamente homem, meu irmão, e assumir a sua posição. Se alguém errou dentro da sua casa, dentro de um relacionamento, homens, é o seu momento de segurar a treta, o BO. Homens, sejam homens e resolvam os seus problemas. Essa geração talvez tenha um pouquinho do primeiro Adão, né? Não, a culpa é da mulher. A culpa é da mulher que tu me destes. Talvez botou a culpa em Deus e ainda em Eva. Foi tu que me destes essa mulher. Esse é o problema, talvez, de alguns jovens. Ah, eu não quero casar, porque não tem mulher. Agora eu estou parecendo a Bia Florencio. Talvez, eu não quero casar, porque não tem ninguém do meu jeito. Irmão, assuma o seu BO, meu irmão. Você é um homem de valor. Você é um homem excelente, você cumpre o seu papel. Se você é um homem que cumpre o seu papel, você vai encontrar uma mulher de Deus para a sua vida. Essa é uma boa palavra nessa noite, nesse lugar. Porque quem sabe quem é, encontra o seu destino, meu amigo. Encontra o seu destino. A Bíblia fala sobre um homem chamado Abraão. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Diga comigo, creu contra a esperança. A Bíblia diz que Abraão era um homem velho, mas ele recebeu uma palavra. Ele poderia duvidar, meu amigo, pelas suas limitações, mas ele ouviu a palavra de Deus e ele creu. Ele podia muito bem enxergar as limitações, mas ele escolheu crer contra a própria esperança. E a Bíblia diz que Deus chegou para Abraão numa praia. Abraão, sai da tua tenda, que eu vou falar com você. Você pode olhar para as estrelas do céu, você pode contá-las. Abraão disse: não, não posso contá-las. Você pode contar os grãos de areia da praia. Ele falou: não, Senhor, são mais numerosos que eu posso contar. E Deus olhou para aquele homem e falou: assim será a sua descendência na face da terra. Quando Deus quer mudar a tua história, quando Deus quer mudar o seu destino, Ele não manda você montar uma tenda, Ele manda você desmontar uma tenda, porque Ele está te levando para um outro lugar. Talvez essa palavra seja para você. Ah não, mas eu só enxergo minhas limitações. Isso aqui é a realidade da minha vida. Deus está falando para alguém nessa noite. Está na hora de você crer ao contrário da sua realidade. Talvez você está mirando num curso superior. Minha família não tem condições de pagar. Quem disse que é para você pagar? Quem disse que Deus não pode ir lá e passar você numa universidade pública? Quem disse? Quem disse? Qual o tamanho do seu Deus? Ah, mas eu recebi essas informações, eu recebi essas experiências negativas da minha família. Essa noite eu estou pregando sobre um Deus de milagres nessa noite, nesse lugar. Sobre um Deus que pode fazer o impossível. Sobre um Deus que pode fazer aquilo que você não pode fazer. Eu estou pregando sobre um Deus que chamou um homem idoso e falou: a sua descendência será grandiosa na face da terra. É isso, irmão. Talvez um homem chamado José. Diga comigo, José. José é incrível.
José, para quem não sabe, foi vendido pelos seus irmãos. Zombaram do sonho de José. Olha só, sempre tem alguém para zoar teus sonhos, né, irmão? Sempre tem alguém. Eu não sei você, mas eu já contei meus sonhos para alguém. Sempre tem alguém para zoar, né? Sempre tem alguém para tirar onda com teus sonhos. Mas resumindo a história de José, que hoje não é o dia de contá-la toda, mas você sabe talvez um pouco da história. Deus levantou esse homem, ele foi preso, ele foi colocado em poços, ele foi escravizado durante anos, mas Deus honrou a vida dele, ele se tornou governador do Egito. E depois de muitos anos, você sabe que o jogo virou, irmão, na história de José. Seus irmãos, e logo depois também seu pai, foram para o Egito por causa de um tempo de uma seca incrível. E automaticamente eles precisaram pedir socorro no Egito. E eu sei que José poderia naquele momento ser vingativo. José poderia fazer tudo o que fizeram com ele. Vocês zombaram de mim, eu vou zombar vocês. Vocês me jogaram nos poços, eu vou jogar vocês nos poços. Vocês me fizeram mal, me escravizaram, me entregaram para a escravidão. Eu vou devolver tudo o que vocês fizeram contra mim. José poderia pegar a sua porção de vingança e derramar naquele dia. Mas José escolheu fazer aquilo que Deus o chamou para ser. A Bíblia diz que o Espírito Santo clama com um espírito de reconciliação, o qual clama dentro de nós, Abba, Pai. Quando temos um Pai, temos reconciliação com os outros e também com Deus. Quando Deus nos reconcilia, é para que nós possamos nos reconciliar com os outros. Talvez você esteja se vingando do que as pessoas fizeram contra você, mas Deus está mandando você trocar os seus vasos, os seus copos, as suas vasilhas. Você não vai mais ser vingativo, você vai ser alguém que reconcilia. Eu quero dar 2 exemplos, eu quero contar 2 histórias. A primeira, eu tive um melhor amigo durante 12 anos. Diga comigo, 12 anos. Muito tempo. Eu ia para a escola todos os dias com esse amigo. Eu estou falando desde a 4ª série. Eu andei com ele 12 anos. A gente ia para a escola junto, jogou bola junto, aprendeu música junto, tocava na igreja junto. Era um amigo, sabe? Famílias amigas e tudo mais. E um dia eu percebi que ele era uma pessoa que queria ter tudo que eu tinha. Ele era meu amigo na minha frente, mas pelas costas ele não era tão amigo assim. Ele tinha o sobrenome de Iscariotes, para quem entendeu aí o rolê. Era bem traidor da parada. E aí, eu percebia que ele era um bom amigo na minha frente. Ele era um cara que a gente ministrava junto, a gente servia junto, era um grande amigo. As nossas famílias faziam cultos dos lares. Era muito legal, assim. E eu, caraca, esse cara é muito meu amigo, sei lá. Enfim, era uma vibe muito massa que a gente vivia. Mas um dia eu descobri que esse cara queria não apenas ser o que eu sou, mas ele queria ter o que eu tinha. Isso começou com ele copiando talvez algumas coisas que eu tinha, que eu comprava. Depois começou ele tentando fazer as mesmas coisas que eu fazia, tanto na igreja como fora. E até que um dia eu me apaixonei por uma pessoa, na minha final de juventude, 17 anos, por aí. E aí, a minha burrice, qual foi, irmão? Contar para o traidor de quem eu estou afim. Não faça isso. Conte para o Senhor. Tá, esse é para outro dia. Deixa para Bias, relacionamento. O que acontece? Eu contei para ele, falei, cara, eu estou muito afim da pessoa tal. E aí, como um bom Judas, o que ele foi e fez? O que ele foi, irmão? Irmão, tu gosta de novela, de fofoca, de coisa, agora tu tá fazendo pose para mim? Vai lá. O que ele fez? Ele chegou na minha frente. Passou a cantada, entendeu? Eu só falava dessa pessoa, então ele sabia tudo que ela gostava. Falei, cara, ela gosta disso, ela faz isso e tal, meu Deus, eu vou ganhar o coração
relação daquela menina e não sei o quê. E eu contei tudo para ele. Eu dei a senha pro irmão. Eu dei a senha pro irmão Iscariotes. Eu passei o código, irmão, do coração da garota. Porque eu já estava ali, né, fazendo a minha pesquisa de campo, para quem entendeu aí. E aí o que acontece? Ele foi lá e fez o caminho, irmão. Opera milagres, cumpre as promessas, tu entendeu? Ele foi lá e desenvolveu o rolê. De repente, um dia comum, né? Um dia normal, de culto normal. Eu vejo ele sentado da prometida, que não era tão prometida. Eu falei assim, Judas, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou, não, estou namorando com pessoa tal. Eu falei, tá não. Impossível. Eu estou falando dessa menina pelo menos por um ano para você. Porque eu era crente, irmão. Crente faz as coisas devagar, tá? Se você faz muito rápido, você não é muito crente não. Crente pensa, ora, entendeu? Eu estava devagar por isso. Enfim. E aí o que acontece? Quando ele fez isso, ele revelou quem ele era. Porque traição é isso aqui, irmão. Você não nasceu para trair ninguém. Você não nasceu para deslealdade. Você não nasceu para injustiça. E ele foi lá e simplesmente olhou na minha cara e falou, não, estou namorando e ponto final. E a moral da história é que ele ficou apenas um mês com aquela menina. Ele não queria aquela menina. Ele queria fazer o que eu tinha que fazer. Ele queria fazer o que eu deveria ter feito, para mostrar que ele era superior a mim. E eu fiquei um bom tempo tretado com aquele cara. E aí a gente se afastou. Eu olhei para ele como homem e falei, meu brother, você não entra mais na minha casa. Você não faz mais parte da minha vida. Infelizmente eu não ando mais com você. 17 anos, tá? 17 anos. E foi sério, pai. E a minha palavra foi firme. Eu realmente não voltei a andar com ele, porque ele deixou de ser confiável. Às vezes, abrindo parêntese, a gente está dando muita corda para gente desleal e gente que não merece mais a nossa confiança. A gente tem que mudar essa estação. Eu naquele dia fechei a porta, falei, aquela pessoa, enfim. Só que tem uma coisa, quando a gente é traído, quando a gente é enganado, a gente adquire muita amargura no coração. E a boca fala o que o coração está cheio. E você acha que eu falava bem dele? Sim ou não? Você acha que eu falava bem dele? Sim ou não? Fala pra mim, sim ou não? Quando falava o nome dele de uma mesa, eu falava tu nem sabe. Eu era o queimador oficial dele. Quando alguém precisava promover o irmão na igreja, e assim, na época eu já estava, digamos que eu tinha mais influência como líder do que ele. Quando alguém falava o nome dele, eu falava, não, fulano de tal não. Fulano de bloqueia, fulano de tal, não, ele não, eu não quero ele. E eu me tornei líder de jovens naquela época, eu falei, ele não vai servir, ele não vai fazer. Eu comecei a bloquear essa pessoa, não só da minha vida, mas de tudo que ele podia fazer. E um dia, olhe para cá, porque a amargura pega todo mundo, irmão. Um dia, estava eu no meu devocional, cheio de amargura no coração, cheio de ódio. E aí, o Senhor me deu uma canção que se chama Perdoador. Irmão, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí o Senhor falou para mim, eu te perdoei tanto, por que você não consegue perdoar as outras pessoas? E naquele dia, para você ver o tanto que eu fiquei amargurado, só para você entender o contexto, eu mudei de igreja por causa que eu não consegui olhar para aquele cara. Eu estou falando sério com você. É amargura, ressentimento. Eu já estava em outro ministério, e Deus falou, você vai lá, vai pegar a sua amargura e vai pedir perdão para o traidor. Eu falei, não é palavra de Deus, é do capeta essa palavra. Não é de Deus, Deus vai ter coisa boa para mim. Aí Deus falou de novo, você vai pegar toda a sua amargura e você vai eliminar a amargura. Eu não vou derramar mais, mas você entendeu. Você vai tirar toda a amargura do seu coração. E eu lembro como se fosse hoje, eu voltando naquela igreja, ele estava tocando,
ministrando, eu não consegui nem levantar a mão para adorar. Aí eu falei, meu Deus, tem muita amargura no meu coração. Denunciou tanto que eu fiquei ofendido com aquilo que ele fez, porque era uma amizade de anos, e eu não conseguia adorar. Eu falei, meu Deus, quebra a corda da guitarra dele. Não, fiz isso não. Eu falei, Deus, eu estou realmente precisando do Senhor, porque eu estou cheio de contaminação. A água da minha vida está contaminada. E aí, quando acabou o culto, é uma igreja razoavelmente grande, ele não me viu durante o culto. Quando ele me viu, ele assustou. Ele fez assim, e ele tentou se desviar nos bancos da igreja para não me encontrar, e eu fui atrás dele. Eu fui atrás daquele cara, e ele conversava com alguém, eu esperava, ele fingia que estava conversando com outra pessoa. Eu falei, irmão, fingindo que está ocupado. Enfim, de repente eu encontrei aquele cara e falei, brother, beleza? Ele, beleza. Ele ficou com o rosto vermelho quando eu fui falar com ele. A Bíblia fala que quando a gente pede perdão para alguém, primeiro que a gente não pode nem ofertar se a gente tem algo contra nosso irmão. Mas a Bíblia fala que quando a gente pede perdão para alguém, a Bíblia fala que amontoa brasas de fogo na cabeça dessa pessoa. É um constrangimento. E foi isso que aconteceu, ele ficou vermelho. Ficou muito vermelho. E aí, eu falei, cara, eu vim aqui te pedir perdão. Ele falou, perdão pelo quê? Foi eu que te fiz mal. Eu falei, não, mas eu também te fiz muito mal depois disso. Eu fechei portas nesse ministério para você. Eu falei muito mal de você em muitos lugares. Todas as pessoas que citavam o seu nome, eu falava muito mal. Cara, eu já falei mal da sua família por causa que você fez mal para mim. E às vezes a gente pensa que não fala mal, né? Que a gente é tão bonzinho, né? Mas a amargura faz isso. E foi aí que eu abracei aquele cara. Falei assim, eu não estou propondo para você um acordo de melhores amigos, porque eu acho que não vai rolar. A gente está em outra fase. Mas cara, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero liberar você da minha vida. E eu sei que eu estava carregando aquele cara por um ano, talvez, ou um pouco mais. Cara, porque eu não perdoava. O pastor Cote, eu gosto demais de citar o Cote, ele fala que quando a gente não perdoa alguém, é como se a gente tivesse uma corda na cintura e um defunto amarrado. E a gente está arrastando um defunto pela cintura. E eu estava arrastando aquele cara na minha vida. E eu não sei se você já perdoou alguém, ou se você precisa perdoar alguém, você vai sentir isso, cara. Quando eu pedi perdão para aquele brother, quando eu saí daquela igreja, cara, a minha vida se tornou outra naquele dia. É como se eu tivesse um peso espiritual, natural na minha vida. Cara, eu liberei aquele cara da minha vida. Eu falei, cara, ele está perdoado. E aí um dia, logo depois, alguém falou o nome dele num outro lugar. Ah, lembra de fulano de tal? Eu falei, pô, cara, massa demais aquele bicho. Mano de Deus, aquele cara toca muito, gente boa. Mano, ministro incrível. Que cara, gente boa. E não foi falso, porque na verdade ele é uma pessoa boa. Só que todos nós, amigos, em algum momento da nossa vida a gente falha com alguém. Ninguém é perfeito. Você está dentro de uma casa de Deus que nós não somos perfeitos. E uma segunda experiência que aconteceu comigo, olhe para cá. Serão as duas que eu vou contar nessa noite. Você sabe que eu sou professor. Eu trabalho em 3 escolas. Então sou um CLT de verdade, assim, tipo, eu levo a sério isso. Assim. Eu sou um cara que, um tempo da minha vida, já faz uns 6 anos isso, talvez 5 anos, eu juntei dinheiro com muita dificuldade, né? Para comprar um carro à vista. Eu não queria comprar carro financiado. Falei, quer saber, eu vou economizar, vou me organizar e vou comprar um carro financiado. Não vou comprar carro financiado, vou comprar à vista. Eu já tinha um veículo, mas comecei a juntar dinheiro para comprar um carro melhor. E eu juntei, cara, com muito sacrifício, trabalhando muito, fazendo hora extra. E aí um dia eu procurei uma pessoa, cara, que tinha negócio com isso. Uma pessoa que era um líder. Não é aqui, tá? Não fica procurando gente não, é porque tem um espírito, né? O espírito do James Bond. Onde é? É aqui na igreja? É alguém? Tá, me conta onde é, não é aqui não. E aí tinha uma pessoa que era confiável. E eu ministrava na igreja dele todos os anos, enfim. Era uma pessoa extremamente confiável para mim. E eu fui lá e falei, cara, vou comprar um carro na sua concessionária. Estou com dinheiro, vou comprar. E fui lá, pá,
documentação daquele veículo, tudo legal, e eu confiei na palavra daquele homem. Era uma pessoa que eu conhecia, meu Deus, mais de 20 anos que eu conhecia aquele homem. E aí o que aconteceu? Olhe para cá, olhe para cá. O que aconteceu? Aconteceu que 3 meses depois, eu descobri que aquele carro tinha um laudo cautelar. E toda a documentação que ele me deu do veículo era falsa. Eu perdi mais de 50 mil reais. Você não sabe o que é 50 mil reais? Perder em uma informação. Eu fui vender aquele veículo, ele desvalorizou 75% do seu valor. E eu procurei aquele cara. Falei, cara, eu fui fazer seguro do veículo e não pode fazer seguro, porque o veículo tem restrições e tal. E aí quem entende melhor sabe o que eu estou falando. E aí naquela hora eu vi que eu tinha levado um grande tombo financeiro na minha vida. E eu olhei para aquele cara, eu falei, por que ele fez isso comigo, velho? E eu fiquei perguntando para Deus, eu não plantei isso, por que eu estou colhendo? Porque a gente faz isso. Eu não plantei isso, por que eu estou colhendo isso que está acontecendo na minha vida? E aí eu pensei em processar, pensei em fazer tanta coisa, mas a grande verdade é que eu falei, quer saber? Eu vou cuidar da minha vida, cara. E aí segui em frente. Só que mais uma vez eu fui pego pela amargura. Porque eu não sei você, talvez para você 50 mil reais não é muito dinheiro, mas para mim era naquele momento. E aí eu perdi tanto dinheiro que eu ficava pensando em tudo que eu podia fazer com aquele dinheiro perdido. E eu vendi o veículo depois, logo depois, perdi muito dinheiro. E eu carreguei esse fulano na minha mente por muito tempo, amigos. Cara, eu mudei de cidade, eu me distanciei, cara, muito longe. Até que um dia, olha pra cá, um dia, essa pessoa entra na comunidade das nações. E estende a mão para mim, boa noite, pastor Jefferson, está tudo bem com você? Tudo certo? E eu falei, não, nem sou pastor, porque na época ele já pensou que eu era, enfim. Eu falei, não sou pastor, tal. Ele, não, é porque eu vi no culto que você estava pregando. Eu falei, nem te vi, mano. Ah, eu pensei que você já era pastor. Eu falei, não, sou pastor, enfim. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá tudo bem com você? Eu falei, não tá tudo bem. Não está tudo bem. E meio que ele ficou esperando eu falar alguma coisa. Talvez foi Deus que mandou aquele homem. Não, eu acho que foi Deus mesmo. Pronto, eu tenho certeza que foi Deus que mandou aquele cara. Porque, né? Enfim. E naquele momento eu falei, cara, você me perdoa, mano. E é difícil perdoar alguém que te fez mal, amigo. Talvez ele nem lembrava do meu nome direito. Mas tem pessoas que fazem mal para nós, enfim, seguem suas vidas. Mas talvez é quem sofre que fica ressentido, mais ressentido. E naquele momento eu liberei aquele cara. Eu falei, mano, quer saber? Cara, eu estou liberando você da minha mente e da minha vida, mano. Você me perdoa. Não sei porque que você fez o que você fez comigo, mas você não vai fazer mais parte da minha amargura. E foi difícil, amigos. Eu não estou pintando aqui para eu ser um super-homem. Eu não sou um super-homem. Deus sabe o peso disso. E Deus sabe que demorou, não foi rápido, porque era muito difícil. E eu liberei aquele cara, eu falei, quer saber? Nunca mais vou ficar pesando financeiramente prejuízos que eu tive. Porque o mesmo Deus, cara, o mesmo Deus que precisa liberar o perdão para ele, também já me perdoou. Também te liberou perdão. A nossa vida, ela é pautada sobre o que está dentro de nós. Você só vai derramar na vida do outro o que está dentro de você. Se tem perdão dentro de você, você vai derramar perdão. Se não tem perdão, você vai continuar sangrando e derramando outras coisas. Deus está falando com você nessa noite, para você parar de colocar responsabilidade no outro. Pastor, mas eu fui ofendido. Sim, Deus está falando, você vai lá e vai pedir perdão. Sim, bíblico isso, é bíblico.
Tinha um homem na Bíblia chamado Jó. Ele também não fez nada de errado para sofrer o que sofreu com ele, o que aconteceu com ele. A Bíblia diz, olhe para cá, que este homem era o homem mais rico da sua terra. Ele tinha muitos filhos, muitos bens, mas a Bíblia diz que aí tem todo o contexto do livro de Jó. Satanás rodeando a terra, falou com Deus. Ele é muito abençoado porque ele tem tudo. Se o Senhor tirar dele as coisas, estou conjecturando, se o Senhor tirar as coisas dele, provavelmente ele vai blasfemar contra o Senhor. E a Bíblia diz que Deus permite Satanás tocar nas coisas ao redor de Jó, mas não tirar a vida daquele homem. E a Bíblia diz, olhe para cá, que aquele homem foi acometido de câncer, do alto da cabeça até a planta dos pés. Aquele homem, veio um fogo do céu, meu amigo, que matou a sua plantação, queimou a sua casa, ele perdeu os filhos. Seus filhos morreram, sua plantação, seu gado, suas terras foram arruinadas. Mas a Bíblia nos garante que aquele homem, ele não amaldiçoou o seu Deus por causa do mal que ele vivia. Talvez você entrou nesse lugar e tudo que você faz é reclamar, murmurar. Você acha que nem está amaldiçoando a Deus, mas você reclama tanto da vida que Deus te deu, que isso é uma maldição. Talvez você está com tanto ódio, tanta raiva, tanto ressentimento. Você está olhando na rede social e está comparando a sua vida com a vida dos outros. Mas está na hora de nós olharmos para a vida de Jó e entendermos, mesmo que nos aconteça algo de mal, nós vamos continuar acreditando que o Senhor está fazendo algo nas nossas vidas. Eu posso ouvir um amém por isso? E a Bíblia diz que Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha, por conta da sua fidelidade. A Bíblia fala sobre um homem chamado Davi, que estava de trás das malhadas, rejeitado, talvez até um filho bastardo. E talvez algumas das canções que a gente cante até hoje, milhares de anos depois, é de um menino bastardo, rejeitado pela sua família, que fazia o serviço de levar marmita para os seus irmãos guerreiros, mas ele sempre tinha uma canção para Deus, mesmo sendo rejeitado. Talvez você precise transformar a sua rejeição em canção. Essa é uma palavra de Deus para essa noite. Talvez você precise transformar tudo que fizeram com você em uma nova canção para Deus. Talvez você precise transformar o seu lamento em festa. Talvez você precise transformar todo o mal que fizeram com você em uma canção de esperança. A Bíblia fala sobre um homem chamado Estevão. Diga comigo, Estevão. Esse homem, ele é um mártir. Ele foi apedrejado porque era um anunciador do reino de Deus. Ele foi morto pelos soldados romanos. E quando eu vejo a história de Estevão, está em Atos 7,60. Ele olhou para aqueles homens que estavam o apedrejando, e olha a frase desse homem, olha a frase desse homem. Enquanto estavam matando este homem, olha a frase desse homem: Senhor, não lhes impute pecado. Que fé é essa de Estevão? Que Deus é esse que Estevão adorava, de joelhos enquanto estava sendo apedrejado? Senhor, não lhes impute pecado. Você só derrama aquilo que você tem dentro de você. Tinha um homem chamado Daniel. Você conhece a história de Daniel? Na cova dos leões, rejeitou os manjares da Babilônia. Você sabe a história? Este homem tinha tudo, cara, para negar o seu propósito e o seu chamado, mas ele perseverou até o fim. Daniel não se dobrou ao sistema, não aceitou as ofertas da Babilônia.
Daniel orava 3 vezes ao dia para manter a sua fé, a sua direção, a sua visão em Deus. Daniel não se corrompeu, porque não importa, olhe para cá, não importa o lugar que você está. Se você é alguém que tem água potável, independente do lugar, você vai continuar jorrando. Não importa se você está numa faculdade, onde todo mundo, cara, é relativista, todo mundo é liberal, todo mundo acredita em tantas ideologias, amores agora, poliamor, agora pode tudo. Não importa se você está nesse ambiente, se você é um filho de Deus, Deus te chamou para você manter os seus valores, os seus princípios. Deus te escolheu para ser um Daniel nesses dias. Você não vai mudar quem você é por causa dos lugares que você está inserido. O bispo JB fala isso. Nós não nos adaptamos aos ambientes que estamos, nós transformamos os ambientes que estamos inseridos. Nós somos maiores do que os ambientes que estamos inseridos. Deus está chamando o relieve, você que está aqui nessa noite. E não olhe para o lado, porque é para você essa palavra, irmão. Deus está chamando você para derramar aquilo que Ele chamou você para derramar. Essa é uma noite de perdão, essa é uma noite de cura, essa é uma noite de salvação, essa é uma noite de libertação, essa é uma noite de reconciliação, essa é uma noite para deixar toda amargura. Talvez te ofenderam, fizeram tão mal contra você, mas está na hora da gente responder por aquilo que fomos criados para ser. Essa é uma noite que o Senhor está colocando sobre nós uma saúde espiritual. Eu creio que é uma noite onde você não vai mais responder aquilo que fizeram com você da mesma forma. Talvez alguém foi lá e fez algo muito ruim contra você. E tudo bem, ninguém está livre disso. Mas está na hora de você responder o mal com o bem. Tem alguém aqui me ouvindo nessa noite? Está na hora de você responder a guerra com paz. Está na hora de você responder a desesperança com esperança. Está na hora de você responder a amargura com perdão. Está na hora de você responder a injustiça com justiça. Está na hora de você responder a traição com perdão. Está na hora de você responder a ofensa com liberdade. Tira essa pessoa da sua vida, libera, perdoa. Está na hora de você trocar toda a amargura que talvez esteja no seu coração pela liberdade que o Senhor está nos propondo. Eu quero que a partir dessa noite você faça o exercício comigo. A Bíblia diz que o homem bom, ele olha para o seu tesouro e vê coisas boas. Mas o homem mau olha para aquilo que ele faz e só vê coisas más. E o homem bom, ele fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que está dentro de você, você expressa. Mas se você tiver um senso de má humanidade, você só vai falar coisas ruins. Eu quero te propor um desafio, cara, nessa semana, a você não falar mal de ninguém. Olhe para cá, olhe para cá. Você não vai falar mal de ninguém, você não vai reclamar, irmão, de nada. Se você levantar atrasado, você vai dar um glória a Deus, falar: Jesus, obrigado, acordei atrasado, estamos juntos, vamos comigo aqui, preciso do Senhor. É isso aí. Eu dou aula para adolescentes, você imagina que eu vou precisar não reclamar da minha vida, tu tá ligado? Tu tá ligado? Eu quero te propor um desafio a você não se amargurar com ninguém. E se alguém fizer algo de ruim contra você, você vai chegar e vai falar assim: meu irmão, eu já te perdoei, brother, fica de boa, suave, tamo junto, sutil, beleza, tamo junto, não deu conta, faz de novo, é isso aí.
Cara, seja superior ao problema. Seja maior do que a ofensa. Seja alguém que ninguém pode atingir, porque você é alguém perdoado. Quem é perdoado não é atingível. Quem é salvo não pode ser condenado. Porque a Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém te condenar, apontar o dedo, falar mal de você, você vai falar: meu amigo, você não vale nada, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Não existe condenação, não existe maldição, não existe palavra contrária, oração contrária é da macumba, tu está jogando do outro lado. Irmão, não existe contra a sua vida isso. Você é livre pelo sangue de Jesus. O Senhor te chamou para ser livre. Livre. O Senhor nos chamou para sermos livres. Alguém te ofendeu, você, opa, água limpa, você está perdoado. Alguém te traiu, opa, água limpa. Podia muito bem, né? Satanás vaza. Você podia muito bem descontar, mas não. Eu fui criado para ser muito melhor do que isso. Alguém vai lá, falou mal de você, você ficou sabendo. Tem o print, CN prints. O que você vai fazer? Você vai pegar água potável e falar: meu irmão, eu sou maior do que isso. Eu sou melhor do que isso. Deus me chamou para ser alguém que resolve problemas, não alguém que causa problemas. O Senhor me chamou para ser luz e não trevas. O Senhor me chamou para ser um reconciliador. O Senhor está nos chamando como igreja nessa noite, para sermos mais parecidos com o Senhor. E para finalizar essa noite, mentira, que tu está aí todo se roendo aí, tá aí. Nós temos que aprender com o Messias. Ele foi alguém que sofreu, que não plantou. Ele carregou uma cruz que não era dele. Ele foi condenado como alguém maldito, e nem era maldito. Se fez por nós. Ele foi alguém que tomou o nosso lugar na cruz, tomou as nossas punições. Jesus podia ter revidado. Ele podia muito bem ter falado: essa conta não é minha, não foi eu que fiz, eu não preciso perdoar, não é sobre mim. Ele tinha muitos argumentos, mas Jesus foi lá e tomou o nosso lugar, pagou a nossa dívida, nos reconciliou com Deus e nos deu uma nova oportunidade. Tudo o que precisamos é dar uma nova oportunidade. Quando você não perdoa, quando você fica ressentido, você é alguém que não deu uma nova oportunidade. Mas o nosso Deus nos deu uma nova oportunidade. Então nessa noite, eu quero que você se coloque em pé, por gentileza. Eu quero que nós, como igreja, possamos clamar. Essa é uma noite de perdão. Eu quero que você, se você sentir, sair do seu lugar, abraçar alguém, fique livre. Você está na sua casa, Se você sentir, se a intercessão nesse momento sentir em orar por alguém, esse é um ambiente livre para isso. Eu vou tirar isso aqui do altar, porque isso aqui não nos pertence mais. Alguém pega isso aqui e te joga fora isso aqui. Agora é o momento de derramarmos aquilo que Deus nos chamou para ser. Você pode fechar os seus olhos. Jesus, assim como fomos perdoados, nós queremos perdoar. Jesus, assim como fomos amados, nós queremos amar. Assim como fomos salvos, nós queremos também libertar pessoas.
Assim como fomos reconciliados, nós queremos também reconciliar. Jesus, nessa noite, que a nossa boca fale aquilo que o nosso coração está cheio, mas nessa noite tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração puro, Senhor, um coração igual ao do Senhor. Nessa noite tire da nossa mente tudo que é maligno, tudo que foi plantado pelos intentos do mal. Libera nossa mente, Senhor. A começar da nossa casa, se alguém nos fez mal, nós queremos perdoar nessa noite. A começar dos nossos pais, dos nossos familiares, se alguém nos fez mal, nós queremos perdoar nessa noite. Jesus, se alguém nos ofendeu, se alguém nos diminuiu, se alguém lançou uma palavra maldita sobre as nossas vidas, nós não queremos acreditar nelas, nós queremos acreditar naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Nós queremos anular essas palavras nessa noite, nós queremos acreditar naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Senhor, nessa noite, nós pedimos coragem para enfrentar o medo. Nós pedimos coragem para renunciar à amargura. Nós pedimos coragem para lançar fora o medo, Jesus, e abraçar o seu amor. Nessa noite nós pedimos cura o nosso coração, cura a nossa mente. Jesus, nós somos profetas da esperança e nós queremos acreditar em um bom futuro sobre as nossas casas. Jesus, nós queremos acreditar numa nova oportunidade, numa nova chance. Jesus, nós pedimos que o Senhor, nessa hora, toque o nosso corpo. Toque o nosso corpo, Jesus. Nós não queremos mais sentir o que sentimos. Nós não queremos mais ter dores físicas por causa da amargura da mente. Nós não queremos dormir mal por causa da falta de perdão. Senhor, nos libera e nos liberta nessa noite, nesse lugar. Jesus, toca-nos, toca-nos. Toca-nos, Jesus, toca-nos. Toca-nos. Você pode levantar as suas mãos nesse lugar. Você pode levantar as suas mãos, você pode adorá-lo.